Abra sua Bíblia comigo. Tiago capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa versão é a Almeida revisada. Ali está escrito onde há inveja e ambição egoísta, ou toda espécie de males, na NVI. Na Almeida corrigida diz assim: porque onde há inveja e o espírito faccioso, ali há perturbação e toda obra perversa. Uma outra versão ainda, que ela não é muito comum para nós, mas é a versão brasileira livre de tradução, diz: onde quer que haja inveja e ambição egoísta, também haverá confusão e todos os tipos de práticas malignas. Esse texto único que nós lemos aqui eu acho tão interessante, que ele vai nos revelar a resposta, talvez, alguns questionamentos, ou questionamentos de algumas pessoas aqui, o porquê que as coisas andam talvez travadas. Existem pessoas que já não suportam mais por onde ele passa. Parece que as portas se fecham por onde ele passa. Parece que as situações ficam desconfortáveis. Talvez alguns tenham questionado por que só coisa ruim anda na sua vida. E eles tentam colocar isso, Fernando, na conta do diabo, dos demônios, ataques malignos, colisões, retaliações e tantas coisas, sem compreender que talvez o que algumas pessoas estão enfrentando dentro deste assunto, dentro daquilo que foi apresentado nesse texto, infelizmente são consequências de escolhas, de sentimentos e de comportamentos. Eu chamo a sua atenção para a parte final do texto, que ele diz assim: ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Na Brasileira Livre diz: ali haverá confusão e todos os tipos de práticas malignas. Então a resposta para aquele que tem vivido em ambientes de muita agitação, parece que você passa por uma empresa, ali o negócio fica confuso, tem bagunça, tem desordem comportamental, as coisas estão travadas, e você fala assim: mas por quê? O texto vem responder: ali há, onde há? Ele vai dizer: onde tem inveja e sentimento faccioso. Inveja, e a tradução mais correta para o sentimento faccioso para nós no português seria contenda. E é sobre esses dois assuntos que eu quero chamar a sua atenção. Existem famílias que estão enfrentando ambientes extremamente desconfortáveis, famílias onde os relacionamentos são de confusão. Momentos como o de hoje, Dia dos Pais, dia de celebração, se tornam ruins, violentos, agressivos, angustiantes. E a pergunta é: por que a gente tem vivido isso? Por que a casa está desse jeito? Por que a família está vivendo desse jeito? São ações malignas? É óbvio que sim. A própria tradução livre ali diz: todo tipo de práticas malignas. Quando fala de práticas malignas, Andréia está falando do quê? De ações do inferno, ações das trevas, ações de demônios. Porém, no tempo, como nós vivemos como igreja, não no tempo, mas como nós vivemos como igreja, nós avaliamos muito quais são as portas que os demônios, Karine, têm acessado. Nós falamos principalmente de as quatro principais portas que os demônios acessam em nossa vida, que nós damos legalidade, Lu, que nós abrimos as portas para que eles venham. Entendemos que uma delas é a imoralidade. Onde tem imoralidade, ali são portas abertas para demônios que vêm oprimir a casa, a família, trazendo destruição. Entendemos uma segunda porta, que é através do ocultismo. Onde tem ocultismo, onde teve ocultismos, essas portas que foram abertas debaixo do ocultismo, das religiões malignas, satânicas, mesmo que a pessoa que passou por esse ambiente estava procurando algo bom, Rita, isso traz destruição para dentro de casa. Entendemos também que traumas que não foram resolvidos, feridas que não foram tratadas, elas também vão atrair demônios. Uma alma que não liberou perdão, ela é um terreno fértil para essas atuações malignas. Uma ferida que não foi curada corretamente em Deus, ela pode atrair parasitas espirituais, que são demônios. Entendemos também que onde o sangue foi derramado através do homicídio, suicídio, do aborto, essas famílias acabam sendo perseguidas, porque o sangue na terra continua clamando.
Porém hoje esse texto vai me falar que, além de tudo isso que nós vimos, quando nós agimos com inveja, ou quando permitimos que em nossa alma, na nossa mente existam contendas, ali nós vamos atrair a confusão. E a confusão aqui, ela se apresenta como um espírito maligno. A confusão, ela não é um lugar ou uma palavra, melhor dizendo, ela é um ambiente maligno, e ali vão haver práticas malignas. E a palavra de hoje, então, Tiago nos traz uma prevenção, se queremos sair deste lugar de destruição, esse lugar de práticas malignas, este lugar de coisas perversas ou coisas ruins. Quando falamos do primeiro ponto, e eu já parto para ele, se você gosta de anotar, nós precisamos entender se queremos nos prevenir a este ambiente de confusões, a este ambiente de coisas ruins, malignas. A primeira lição é: fique alerta à inveja. A inveja é uma coisa que as pessoas dificilmente elas revelam. Eu sou pastor há quase 20 anos, eu tenho aí perto de 30 mil atendimentos, acho que talvez mais, e eu vou dizer para vocês que eu contaria nos dedos de uma mão quantas vezes eu ouvi uma pessoa dentro do meu gabinete pastoral sentar diante da minha mesa e reconhecer, dizendo: olha, eu sou invejoso, olha, eu tenho esse problema aqui. Difícil, olha, eu acho que não chega nos 4, e eu já atendi gente, e eu continuo atendendo gente. Eu digo que inveja é igual chulé, quem tem não conta, e se disserem que ele tem, ele nega e diz que é aquele que está do lado. A inveja, infelizmente, é igual. Mas independente da pessoa reconhecer ou não, ela é destrutiva. Às vezes eu já vi pessoas apresentando a inveja como um espírito, mas na verdade a inveja, ela é um sentimento. Ela é um sentimento. É um sentimento que parte de nós. O que é um sentimento? Emoções é aquilo que eu aplico comigo mesmo. Sentimento é aquilo que eu aplico com o outro. Então a inveja, Maurício, ela sempre vai ser voltada ao outro. E qual é a definição da inveja? A definição da inveja é um sentimento de ódio, de desgosto, de pesar. Sabe o que é pesar? É quase como se fosse um luto, uma tristeza, que é provocado pelo bem-estar, ou pela prosperidade, ou ainda pela felicidade do outro. Dificilmente as pessoas reconhecem, como eu falei, que são invejosas, mas aquele que tem esse ódio, esse rancor, esse desgosto pelo sucesso do outro, esse está trilhando, ele está construindo, pavimentando uma via de confusão e uma via de coisas malignas, de ações malignas. E alguns talvez estão vendo esses ataques de demônios, desculpa eu espiritualizar tanto, mas você está dentro da casa de Deus e a gente tem que entender o mundo espiritual. E algumas pessoas estão vendo esses ataques malignos, essas opressões que chegam. Alguns estão tendo sonhos opressivos, sendo perseguidos, atacados por animais ferozes, sendo perseguidos por monstros, por demônios. Estão tendo essas opressões e se perguntam: Davi, mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E ele fica repreendendo: em nome de Jesus eu repreendo. Ele usa autoridade, mas não muda. E não é porque o nome de Jesus perdeu o efeito sobre esse tipo de demônio, ou porque não é forte o suficiente. É porque quem está repreendendo não tem autoridade, porque ele perdeu a autoridade por causa da inveja. Olha a continuidade, Fernando, da definição de inveja. Diz assim: é um desejo muito forte também de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. É a cobiça. E se temos esse sentimento, nós precisamos entender: esse é o lugar que está sendo pavimentado para que os demônios venham nos oprimir, nos escravizar e nos destruir, e toda a nossa casa. Pastor, o que eu faço? Sabe o que faz? Você tem que mudar comportamento. Volta comigo lá no livro de Tiago, por gentileza. Eu quero te levar a entender que é uma questão de falta, quem é invejoso, é falta de sabedoria, e não é uma coisa que eu faço uma oração, eu poderia aqui, volta lá em Tiago capítulo 3, mas olha para mim, deixa eu explicar. Eu queria muito, Ana, fazer uma oração hoje,
e dizer assim, ó, se tem gente aqui que tem sido visitado pelo sentimento da inveja, sai do seu lugar e que vem aqui à frente. Primeiro que talvez eu ia me frustrar. Assim, igual na minha sala, talvez viesse uns 3 ou 4. Mas eu gostaria, talvez, né, eu gostaria que isso acontecesse, que eu pudesse orar por essa pessoa, repreender esse sentimento e ele ir embora, mas não acontece assim. Não é uma coisa que em oração, Jefferson, eu repreendo e vai embora. Não é uma coisa que você pode passar pela sala de um dos nossos membros da equipe aqui de aconselhamento, dos nossos funcionários da igreja que trabalham com isso, e alguém faz uma oração por você, e essa oração, ela te liberta desse sentimento de inveja. Não é, porque isso não é uma questão, você repreende demônios, você não repreende. Eu como pastor, eu como ministro, não consigo repreender sentimentos. O sentimento é uma coisa que você tem que desejar abandonar. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o verso, eu quero que você vá comigo no verso 13 de Tiago, no mesmo capítulo lá que nós lemos, mas vou pegar um pouquinho antes. Ele diz assim, ó: se alguém entre vocês que seja sábio e entendido, ou que tem entendimento, então que essa pessoa mostre a sua sabedoria por meio do seu comportamento. Então aqui ele vai falar do que? De sabedoria. Se alguém de vocês se diz sábio e tem bom entendimento, ele diz, você não mostra a sua sabedoria pelo que você fala. Olha, eu sou sábio, olha, me ouça, eu sou inteligente, olha quanta coisa eu sei. Ele diz, não é pelo que você fala. Ele diz, mostre pelo seu comportamento. Porque, meu irmão, apresentar informação, qualquer pessoa apresenta. Se você ler um bom livro e você tem uma didática para apresentar, você se revela aparentemente como uma pessoa extraordinária em entendimento. Você lê um livro aí de Napoleão Hill, você vai sair de lá, né? A gente pega aí esse povo que está, os coaches da internet aí, você pega 90% do que eles falam é Napoleão Hill, o Carnegie, são esses caras. Mas o que Tiago está dizendo? A sabedoria não se revela pelo que você fala. Ele diz, se alguém se diz entre vocês sabe, tem bom entendimento, ele falou, então não mostra pelo que você fala, mostra pelo seu comportamento. E ele continua dizendo, e haja com mansidão, o seu comportamento que haja com mansidão, que é a sabedoria lhe dá. Porém, se há inveja, amargura, egoísmo em seus corações, não se gabem da sua sabedoria. Então, se tem gente que tem inveja, se tem gente, aqui no texto está deixando bem claro, que é egoísta em seu coração, que é amargurado, ele diz, não se gabe que você sabe, porque você não tem sabedoria, porque aquele que é invejoso não está vivendo da sabedoria. E ele continua, pois se vocês se gabarem, estão mentindo contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do céu, pelo contrário, essa sabedoria que vocês estão querendo apresentar como uma sabedoria, mas com inveja, com amargura, com egoísmo, é aqui da terra, por isso não é espiritual, mas ela é do diabo. E aí ele diz, por onde existe inveja, espírito de contenda, sentimento de contenda, ele diz, ali existe confusão e toda espécie de coisas ruins. O que eu quero dizer com isso? Que a inveja, ela é um sentimento que é revelada por um comportamento. Então, se é um comportamento, não é através de uma oração, de repreensão de um demônio que vai mudar, mas é através de uma mudança de comportamento. E o que é o comportamento? Eu não quero dar aula de neurociência, mas deixa eu entrar nisso um minutinho. Como que nós somos construídos? A nossa construção, ela é através do quê? De experiências de vida. Toda a experiência de vida que eu e você tivemos, principalmente lá da infância, até os nossos 6 anos e até os 12 anos, toda a experiência de vida vai construir em nós uma crença, aquilo que nós acreditamos. E toda a crença, ela vai construir em nós o quê? Ela vai construir em nós o nosso caráter, a nossa personalidade. E a partir do momento que o caráter foi formado, por isso principalmente até os 6 anos, depois que o caráter foi formado, Sérgio, agora nós vamos começar a nos comportar. Então o nosso comportamento está diretamente ligado à nossa personalidade. E a tua personalidade, ela vem de onde? Da tua alma, da tua mente. Então os nossos comportamentos estão diretamente ligados à nossa mentalidade, aquilo que foi construído como nosso caráter. E caráter, gente, não é uma coisa que se muda de uma hora para outra com uma oração. Caráter não se muda quando você recebeu Jesus como Salvador. Quando você recebeu Jesus como Salvador, o teu espírito adormecido foi ativado, mas a tua personalidade, o teu caráter continua sendo quem é.
E o processo, Anderson, do caráter é um processo de transformação. E a inveja, ela faz parte do caráter. Ela faz parte dessa personalidade. Então, se eu quero mudar o meu comportamento, esse sentimento de inveja, eu preciso começar agora a permitir viver uma mentalidade de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Esse caráter de Cristo em nós. Quando a Bíblia diz, Paulo diz sobre termos a mente de Cristo, por que ele fala a mente de Cristo? O que significa Cristo? Cristo é ungido. Então significa ter uma mente ungida por Deus, uma mente transformada. É por isso que Paulo também vai falar em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, não peguem a forma deste mundo. Não é o mundo, terra, é o sistema de comportamento das pessoas que andam longe de Deus. Ele diz: não andem dentro deste comportamento. Ele diz: mas transformem a vossa mentalidade, metanoia, mudança. O comportamento muda quando eu começo a decidir viver esse processo de transformação de mentalidade. E como eu faço isso? Agindo diferente. Se todas as vezes que eu vejo na rede social que alguém está com sucesso e aquilo me entristece, o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a me esforçar em me alegrar. Se você vê uma pessoa que chega, um irmão chega com um carro novo na igreja, ou conta um testemunho de um emprego que abriu a porta, um contrato que ele fechou, e isso te deixa angustiado, está na hora de você começar a vencer o seu comportamento corrompido por esse sentimento que para você vai ser destrutivo. E você começa agora a fazer o quê? Você começa não só a se alegrar, porque é difícil se alegrar quando o coração é invejoso, mas vai chegar até essa pessoa e esforçar em revelar isso. Pastor Odô trocou de carro, aqui dentro está falando: ai, que raiva. Mas você vai vencer isso e falar assim: parabéns, pastor, carro bonito. Tem gente que o cara, ele tem um coração tão invejoso, tão complicado, que ele fala: nossa, comprou Peugeot, hein? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que o Peugeot é ruim, não, é o povo que fala, tá, gente? Por favor, é isso. Cara, glória a Deus, porque ele comprou o carro dele. Se você aprova ou não aprova a mecânica, se a mídia diz que é positivo, não importa. Se alegra ou se esforça nisso. Só que não existirá um esforço, Vinícius, não existirá, um comportamento transformado se nós não começarmos a agir nisso. Tem gente que o cara abre a rede social, ele vê o sucesso do outro, a alma dele fica amargurada o resto do dia, fica mal-humorado. O que aconteceu? Não te importa. É o coração invejoso. Então vai lá no comentário e fala assim: parabéns, Deus abençoe, sucesso. Porque a mentalidade, ela foi construída debaixo do que? De experiências, de crenças que geram personalidade. Então tem que mudar isso. Tem gente que ele aprendeu, ele desenvolveu esse sentimento invejoso dentro de casa, porque tinha um pai invejoso, uma mãe invejosa, que se entristecia com o sucesso do outro, e ele foi construído, ele foi contaminado com isso. E qual é o problema da inveja? O problema da inveja é que primeiro ela vai trazer consequências para o próprio invejoso. Tiago, está dizendo isso. O que ele diz? Onde há inveja, ali tem confusão. Essa pode não ser uma confusão externa aparentemente no começo, mas tem uma confusão interna, tem uma bagunça aqui dentro, uma amargura dentro da alma, e todo tipo de coisa ruim. Diga assim comigo: o invejoso atrai os demônios. Então a primeira consequência é para quem é invejoso. E a segunda consequência é para quem recebe a inveja. Existem pessoas que às vezes vêm no nosso gabinete buscar aconselhamento, e você, um dos sintomas, eu não quero trazer uma doutrina aqui e só lançar uma coisa e depois bagunçar a cabeça de vocês, mas um dos sintomas de uma pessoa que está sendo atacada pelo sentimento de inveja do outro, de tanta intensidade, a pessoa que é atacada, ela pode, não é regra, mas ela pode desenvolver alguns tipos de alergias físicas. Alergias físicas, sem diagnóstico. Por que Tiago ele nos alerta dizendo que a inveja ela traz confusão? Porque a inveja ela trata do quê? Ela trata de relacionamentos. A pessoa invejosa, ela se distancia, ela perde amizades, ela tem dificuldade no seu relacionamento, ela perde às vezes até dentro de família. Olha como isso é sério.
E Deus está nos alertando isso. Tem que ser uma resposta nossa, mudança de comportamento nosso. Falar, eu vou agir diferente. Eu não posso deixar isso. Se o meu coração se amargura com o sucesso do outro, o problema não está no outro, o problema está em mim. Tem gente que vê alguém comprar carro novo e fala, não, deve estar vendendo droga. Ó, isso é crime. O colega de trabalho comprou uma casa, deve estar roubando a empresa. Ó, já denuncia na auditoria. Cuidado. E às vezes nós pensamos que a inveja é uma coisa, Gerson, só de ímpio. Não, é só o ímpio que tem. Não, meu irmão, tem crente. Ei, vence isso em nome de Jesus. E é comportamento, é mudança de mentalidade. Porque a inveja faz mal, principalmente para o invejoso, porque leva ele para confusão e leva ele para as coisas ruins. Eu não sei por que as coisas estão ruins. É coisa do diabo, os demônios estão falando, não fiz nada. É a tua inveja que está me atraindo. Porque a inveja atrai esse ataque maligno. Quem está me entendendo, diga amém. E o segundo alerta que Tiago traz para nós aqui, o segundo elemento de alerta, ele diz é o sentimento faccioso, que vem ser o quê, Valdir? Que é a contenda. O sentimento faccioso é a contenda. Qual é a definição de contenda? A definição de contenda é aquele que sempre está gerando discussão, discórdia, desentendimento, desavença, bate-boca. Aquele que gosta sempre de levantar polêmica, controvérsia, conflito, briga, disputa, rixa, litígio, contestação, porfia. Para resumir, treta. Tiago está dizendo, aquele que tem inveja é um sentimento. Aquele que tem contenda é outro sentimento. Mas quando você junta os dois e coloca dentro de uma caneca dessa, dá uma balançada, ele diz, isso dá confusão e coisa ruim. Tem gente que está falando assim, não, vamos fazer uma campanha de 7 semanas para repreender os demônios. Você pode fazer uma campanha de 70 semanas. Se você não eliminar a contenda do seu interior, você não vai conseguir sair desse lugar. Discussão. Tem gente, meu irmão, que parece que ele acorda esperando uma treta. Sabe aquela pessoa? Qualquer coisa é motivo para cobrar alguma coisa e começa a matracar. Tem gente que fala assim, essa é coisa de mulher. Não é, é coisa de homem também. Mas tem gente que gosta da discórdia. Tem gente que gosta de um bate-boca e ainda fala assim, Jean, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Ele está assinando um atestado de contenda, de sentimento faccioso. Isso é destrutivo para qualquer tipo de relacionamento. Agora pega comigo, de um lado nós vemos a inveja, do outro lado nós vemos a contenda. Qual é o problema desses dois sentimentos? Porque eles vão sempre se colocar dentro dos relacionamentos e é destrutivo. Por que existem casamentos sendo destruídos hoje? Por causa da contenda. Tudo é motivo de discussão. Se ele faz ou ela faz, se ele não faz ou ela não faz, dá problema. Se faz, dá problema, porque não fez do jeito que era para ser. Tem gente que é o dia inteiro dentro deste processo de rixa, de ser rixoso, de ser contestador. Tudo é motivo de treta. É treta no trabalho, é treta em casa, é treta no trânsito. Coisa é motivo para entrar num ambiente de guerra. E esse sentimento faccioso leva à confusão. Um sentimento faccioso no trânsito leva à confusão no trânsito. Um sentimento faccioso, quer dizer, uma pessoa que vive de contenda dentro de casa leva à confusão dentro de casa. Um sentimento faccioso no ambiente de trabalho leva à confusão no trabalho. E ele começa a dizer, eu não sei por que eu sou perseguido no meu trabalho, eu não sei por que as pessoas ficam falando de mim, eu não sei porque eu estou sendo rejeitado, eu não sei porque as pessoas estão dando as costas para mim, eu não sei porque não me convidam para certas rodas. Será que não é por conta das discórdias? Será que não tem a ver com as contendas que se levanta? Tudo é contra. Tem gente que o cara parece que nasceu com a bandeira do contra. Tudo ele contesta. Ei, Paulo diz, isso é falta de sabedoria, é falta de bom entendimento. Saia desse lugar. Abra a tua Bíblia comigo em Provérbios 6,16. 6 coisas que o Senhor aborrece, e uma 7ª que ele abomina, que ele detesta. Então aqui vai falar de 7 comportamentos, 6 mais 1, 7. Fala, Anderson, de 7 comportamentos que vai nos afastar totalmente de Deus. E quem age debaixo, Orlando, desses comportamentos, provavelmente será vítima de ataques malignos. Por quê? Porque está longe de Deus.
A primeira delas, Rogério, olha lá, vamos pegar o texto todo. Diz assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Vai lá comigo. Número 1, olhos altivos. Nessa, gente arrogante, que olha por cima, soberba, olhos altivos, sempre por cima. Ele diz aqui, Deus aborrece com os altivos. A segunda, a língua mentirosa. Gente que mente. Por que Deus aborrece com a mentira? Porque o pai da mentira é o diabo, o capeta, o capiroto. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração de quem trama projetos iníquos, de iniquidade. Quinta, pés daqueles que se apressam a correr fazer o mal, que gostam de fazer o mal. O mal pode ser aqui, o mal para os outros, pode ser o roubo, pode ser tantas coisas. A sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E a que ele abomina, a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Ei, por que onde tem contenda, tem ações malignas, práticas malignas? Porque Deus, ele não está na vida dessa pessoa mais. Não está na vida dessa pessoa mais. É gente que infelizmente está tomado por ações malignas que vão levá-los à destruição. E tanto a inveja, quanto a contenda, a discussão, a porfia, a treta mesmo, o bate-boca, tudo isso, gente, o desentendimento vai destruir casas, famílias, casamentos. Acalma a sua alma. Avalia, número 1, se você tem estado irritado ou irritada constantemente. Isso tem te feito falar. Será que você não tem sido essa ferramenta de contenda dentro da sua casa? Se as pessoas que moram com você andam constantemente reclamando, pelo amor de Deus, começou de novo, lá vem ele de novo falar, lá vem ela de novo brigar. Para com isso. É um sentimento. Não, mas é que eu tenho razão. Eu já disse isso para vocês: ou você tem razão ou você é feliz. Os dois não dá certo. É verdade ou não é? Tem coisas que você tem que deixar de ter razão. Não, mas é porque sempre as coisas estão fora do lugar. Sempre. Ei, traz paz para dentro da sua casa, da sua vida. Repreende esse sentimento seu. Ah, não, eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Eu sei que tem coisas, Maurício, que nós precisamos arrumar em casa, quando se trata de relacionamentos. Eu sei que tem gente que às vezes tem pessoas dentro de casa que são desordeiras, pessoas dentro de casa que não dão satisfação, e você tem, mas você pode resolver de 2 jeitos, ou conversando ou brigando. Quando você resolve conversando, você vai o quê? Você vai na sabedoria divina. Quando você tenta resolver brigando, você vai no quê? Nessa inteligência terrena que Tiago diz que é do diabo. Quando você senta para conversar, ali vai desenvolver o quê? Comunicação. Quando você senta para conversar, ali vai desenvolver o quê? Vai desenvolver unidade. Aí você tem que escolher quem você vai alimentar. Não, porque essa casa parece um inferno. Não parece, é. Porque se tem contenda, os demônios já estão invadindo o ambiente. É ou não é? É um inferno. Virou. E não virou porque eles entraram sem ser convidados, virou porque você atraiu, virou porque a pessoa da contenda buscou isso. E só tem uma forma de nós vencermos a contenda, trazendo unidade. Olha, o princípio da unidade, ele é tão poderoso que até o diabo e os demônios aplicam. O diabo não tem salvação, ele não converteu, ele não é crente e ele não ama Deus, mas ele aplica os princípios divinos lá dentro da sua corja de demônios. E ele sabe quanto isso é poderoso. E é por isso que ele tenta destruir a unidade dentro de casa com desentendimento, com briga, com discussão, com confusão. Tem filho que não quer voltar para casa, por quê? Porque na casa dele só tem discussão. Tem mulher que quando o marido está chegando em casa, ela começa a tremer, por quê? Porque quando ele chega a treta. Tem marido que dá o horário de ir para casa, ele começa a fazer hora extra, porque ele quer ganhar mais, não, porque ele não aguenta mais ter o mesmo ambiente que a esposa, porque só tem confusão. E tudo isso se torna maligno. E para onde essas duas coisas vão nos levar? O resultado de tudo isso
é a confusão e todos os tipos de práticas malignas. O que é confusão? Confusão é desordem, é bagunça. O que é confusão? É briga, é discussão. O que é confusão? É falta de entendimento, discórdia. O que é confusão? É desorientação quanto a tempo, espaço, dificuldade de raciocínio. A inveja, a contenda, ela leva exatamente para esses 3 lugares. Onde tem bagunça, onde tem desordem, ali é um lugar confuso. Sabe aquele ambiente que você não sabe onde você encontra mais nada? Que tudo está fora do lugar. Essa desordem de guarda-roupa, desordem de terreno, desordem no escritório. Bagunça externa revela a bagunça interna. Se tua casa está virada de ponta cabeça e você vive com a mesma desculpa, não dá tempo de arrumar, não dá tempo de arrumar. O problema não é lá, o problema é aqui. Quando você para e arruma aqui, lá começa a arrumar. Quem está me entendendo, diga amém. Porque quem está bagunçado internamente não acha prioridade a arrumar o externo e não tem nem força física para isso. Mas quando a pessoa começa a organizar aqui, começa a pedir ajuda para organizar suas emoções, seus sentimentos, seus relacionamentos, o que acontece? Quando ele chega num ambiente bagunçado, nem ele olha e fala assim: nossa, que bagunça é essa? Assim, fala, pelo amor de Deus, pastor, eu cheguei num ambiente, não estou dizendo quem aqui gosta de arrumar, gostar de arrumar é uma coisa, né? Mas quem se incomoda, isso fala do quê? Porque o ambiente está te provocando, porque aqui você está tentando organizar. Agora tem gente que o cara já não se preocupa mais com a bagunça. Aquele terreno está virado de ponta cabeça, está atraindo rato, está atraindo barata. Por quê? Porque tem sujeira. E a sujeira externa muitas vezes está falando do que está aqui dentro. Porque os demônios, eles tipificam os demônios. E você pode colocar veneno, ratoeira, e eles vão embora, mas infelizmente volta. Agora começa a arrumar aqui, começa a limpar aqui, aí você vai começar a ver a ordem. Posso ouvir uma amém sobre isso? Organizar a vida financeira, organizar relacionamentos, organizar trabalho, organizar agenda. Olha, nem Deus, já falei isso para vocês, nem Deus frutificou na bagunça. A Bíblia diz: a terra estava sem forma e vazia. No hebraico original ela tornou-se sem forma e vazia, mas essa é uma outra conversa. Foi criada perfeita por Deus e foi destruída. Então Deus, ele começa a colocar a terra em ordem. Haja luz, separou o firmamento da terra seca, as águas. Ele começa a colocar ordem. Nós não vamos ver do Gênesis 1:2 até Gênesis 1:9 Deus gerando fruto de nada. Ele só está organizando, Davi, ordem. Quando ele chega no verso 9, que ele coloca tudo em ordem, ele diz: agora hajam árvores frutíferas, e essas árvores farão frutos, e seus frutos gerarão semente, e as sementes gerarão novos frutos. Pronto, vem frutificação. Agora vai haver multiplicação, agora vai haver sustento, porque tem ordem. Como que é a bandeira do Brasil, o lema da bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Por mais que ande meio bagunçado algumas coisas aí, mas o lema é correto. Onde não tem ordem, não tem progresso. O que é progresso? Crescimento. Romper, fluir, vem através da ordem. A confusão, a primeira definição de confusão é exatamente essa bagunça, essa falta de ordem. Os demônios amam coisas fora de ordem. A segunda definição de bagunça, de confusão, melhor dizendo, é onde tem briga, onde tem discussão, a contenda. Ali, os demônios estão habitando. Toda espécie de confusão e obras malignas, porque tem confusão. Pastor, nosso casamento lá a gente fica assim, 7 dias da semana, 5 a gente briga, 2 a gente fica bem. Arruma isso. E não adianta levar um pastor para ungir a casa, derramar óleo ungido, repreender os demônios. Tem que começar pelo comportamento. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira definição de confusão é onde tem discórdia. Agora, pastor, é a mesma coisa da segunda, não é discórdia. Fala daquele que vive discordando, a falta de entendimento. Tem coisa que a gente tem que entender juntos. Para onde nós vamos? Se você puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, o que nós temos? Um cabo de guerra. Não sai do lugar.
Mas às vezes essa discórdia de informação, por que tem confusão no relacionamento? O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. O pai dá uma direção, ela dá outra. O pai determina um limite, a mãe determina outro. E para e fala, como é que a gente vai resolver? O pai fala, namora com 34, a mãe fala, pode com 15. Então chega no meio, 20. Os meninos não vão gostar aqui não. Mas tem que ter ambiente. O quê? A gente tem que sair desse lugar de atrito, de discórdia. Andar juntos. Submissão não é um mandar e o outro obedecer, é sob a mesma missão. Vamos numa mesma missão, vamos andar no mesmo caminho.